Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa noite a todos. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal. Convido você a ver os vídeos antigos e dizer que esse é um canal fruto de o que começou com uma curiosidade, não é? A respeito de temas espirituais, espiritualistas, espíritas, esotéricos, umbandistas em geral. E agora virou um verdadeiro compromisso na minha vida, né? Em divulgar algumas informações que eu considero pertinentes, de obras interessantíssimas que nos ajudam aí, de pouquinho em pouquinho, né? Retirar o véu da ignorância. Eu parto de alguns pressupostos, a imortalidade do espírito, não é? Que a morte não existe, a pré-existência do mundo espiritual, entre outras coisas aí que eu vou falando no canal, né? E hoje eu queria falar sobre dois temas muito interessantes, dois livros, na verdade, muito interessantes que eu comprei há pouco tempo, super recomendo. Um deles é esse aqui, Desencarnações Coletivas, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo espírito Jerônimo Mendonça. E esse aqui, sobre o signo de Aquário, do médium Roger Bottini Paranhos, que é uma pessoa que eu super recomendo também. E esses dias eu estava reparando, através da ferramenta do YouTube, que a maioria do pessoal que tem assistido os meus vídeos são mulheres e mais de 40, 50 anos. E eu achei que o tema desencarnes coletivos seria um tema interessante para trazer para vocês que estão me assistindo, por se tratar de tragédias que vêm acontecendo, sempre aconteceram, né? Sempre aconteceram tragédias em que há mortes coletivas, né? Mas vem acontecendo aí em maior grau, né? E muitas das vezes ceifando vidas de filhos, de netos, de sobrinhos, né? De parentes nossos mais novos que a gente, né? Com um futuro aí promissor, no auge dos seus 20, 21 anos, acabando de terminar a faculdade. E isso gera sentimentos negativos para aqueles que ficam, principalmente os familiares. E nesse livro Desencarne Coletivo, ele demonstra um pouco como que a justiça de Deus age nessas situações. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui com vocês. Já é sabido, né, acredito que deva ser entre vocês, sobre a questão da transição planetária, que eu venho falando muito aqui, né, no canal, porque o mundo, como eu disse, o planeta Terra, ele tem um espírito, né? É uma forma de vida um pouco incompreensível pra gente, até o momento, mas ele não deixa de ser uma forma de vida, é um espírito também revestido, não é, de matéria, chamado Gaia. E esse espírito vai evoluir, assim como nós estamos evoluindo, né? E aqueles que não estiverem com a frequência compatível à evolução de Gaia serão convidados a habitar outros lugares no universo compatíveis com a vibração que eles estejam, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia Jesus, não é verdade? E então, existem alguns pontos muito interessantes que eu vi nesses livros e eu gostaria de comentar com vocês. Principalmente para você que perdeu um ente querido, né, vítima de alguma fatalidade, algo que a princípio não é compreendido, né? Quando nós tentamos colocar a razão sobre a situação, nós não conseguimos chegar a alguma conclusão. Nesse livro vai trazer um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre isso. Como nós sabemos, o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações, onde o espírito imortal que adquiriu débitos no passado, infringiu leis divinas, está na sua caminhada evolutiva e tem que quitar esses débitos. Eu comentei aqui sobre o corpo mental inferior, não é verdade? Então nós temos o planeta Terra aqui, né? Provas e expiações. E nós, né? O ser imortal, a alma imortal, com os nossos débitos e créditos. E nós
encarnamos sucessivamente para quitar os nossos débitos e aumentar os nossos créditos, não é verdade? Fazer a obra de Deus, não é verdade? Amar, desenvolver o sentimento de amor, de fraternidade, de respeito, buscando um dia de cada vez renunciar a si no que diz respeito às paixões inferiores, não é verdade? E em prol do coletivo, servir ao próximo, né? Renunciar às paixões do ego, não é verdade? Entender que a verdadeira felicidade se encontra no que é eterno, em Deus, não é verdade? E nos espíritos, criaturas, que também são eternos. E aí, entrando agora mais propriamente no livro dos encarnes coletivos, o que ele vem dizer, o que ele vem explicar? Ele vem nos dizer, nos informar que nesse milênio que nós iremos passar aí do ano 2000 ao ano 3000, irão se intensificar, sim, os desencarnes coletivos. Isso não é motivo para desespero, isso não é motivo para descontrole emocional, nem nada do tipo. Porque Deus não é um Deus da bagunça, é o Deus da ordem e da justiça. Então, tudo é feito com muita ordem, com muito amor, muita misericórdia, mas também muita justiça. Então, vai ser comum, daqui para frente, observarmos grandes manifestações da natureza. Então, por exemplo, daqui 10 anos, um grande tsunami que vai arrastar aí 200 mil vidas. 5 anos depois desses 10 anos, um terremoto que vai matar 50 mil. 10 anos depois, desmoronamento de terra e tudo mais, e tudo mais. E por que isso está acontecendo? Primeiro de tudo, é porque o clima psíquico da Terra está muito carregado. O clima psíquico do espírito de Gaia está denso. Denso por quê? Por causa de Gaia? Não, por causa do ser humano que habita no planeta Terra. Porque por mais que haja, né, o bem esteja presente, o mal ainda se sobrepuja ao bem. Não vamos nos esquecer da questão do livro dos espíritos, né? Porque no mundo tão a miúde a influência do mal se sobrepuja ao bem? Por fraqueza dos bons, né? O mal, ele é astuto e audacioso. Ele é intrigante. Quando o bem também for, ele se sobreponderá. Então o mundo regenerado vai ser isso. O mal vai existir, mas o bem se sobreponderá. E o que é o mal? O mal são as paixões, os apegos, os vícios, a maledicência, a inveja, todos aqueles sentimentos de baixa frequência que afetam o nosso perispírito e nos fazem ir para dimensões inferiores, né? Quando a gente nutre sentimentos com baixa carga negativa. E isso reflete no planeta Terra. E aí como que o planeta Terra responde a isso? Um terremoto aqui, desencarne coletivo. Desabamento de terra aqui, desencarne coletivo. Ciclone aqui, desencarne coletivo. Acredito que isso vocês já sabem, isso acontece desde que o tempo é tempo, mas vai ter um aceleramento porque a justiça divina foi antecipada. E agora eu vou chegar no tema do vídeo, que é desencarnações coletivas. Esse livro vai nos explicar que houveram alguns acontecimentos no planeta Terra que foram fatalidades. Nós tivemos um tsunami um tempo atrás, foi no Oriente, né? Eu não lembro exatamente aonde. Nós tivemos incêndios em boates, que vocês já bem conhecem, principalmente aqui no Brasil. Nós tivemos deslizamento de terra no Rio de Janeiro, como vocês bem sabem. Tivemos agora um terremoto em Marrocos, não é verdade? Só abrindo um parênteses aqui. Alguém aí já foi para Marrocos? Vocês sabem como é o clima psíquico de lá? Eu acho que é uma coisa muito interessante para vocês refletirem sobre isso. Mas não é esse o tópico do vídeo. O vídeo é sobre as desencarnações coletivas trazidas pelo médium Jerônimo Mendonça. E ele vai explicar que os desencarnes coletivos
nada mais são do que uma programação dos espíritos superiores para executar a lei da ação e reação. Os desencarnes coletivos não são uma coincidência ou uma mera fatalidade, eles são programações muito bem estabelecidas e pensadas pelos espíritos superiores para as pessoas que desencarnam livrarem a sua consciência da culpa. Então ele vai explicar nesse livro que, por exemplo, o tsunami, o incêndio na boate, teve um incêndio na boate na Argentina, ele vai falar do incêndio na boate que teve na Argentina, não no Brasil. O terremoto, o deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Isso, gente, era um resgate, sabe do quê? Os espíritos que desencarnaram naqueles momentos, naquelas fatalidades, eram antigos oficiais de alta patente da Alemanha nazista. Sim, ação e reação, pessoal. Ação e reação. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Havia um procedimento na Alemanha em que judeus, negros, homossexuais, pessoas deficientes, eram levadas em trens diretamente para câmaras de gás. Diretamente. As pessoas que eles viam que tinham como trabalhar, iam para aquelas, eu vou chamar de colônias, mas eram os campos de concentração para fazer arma. E as outras pessoas, as mulheres principalmente, os negros, negras, homossexuais, pessoas com deficiência e outras pessoas escolhidas pelos generais de alta patente, eram levadas diretamente para a morte. Então você imagina, E aí o que aconteceu? Quando os oficiais de alta patente da Alemanha nazista desencarnaram, eles se encontraram em um profundo arrependimento, uma profunda culpa pelas dezenas de milhares de vidas que eles tiraram. Estima-se que a Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões de pessoas, se eu não me engano. E aí, gente, o que acontece? Quando você quando você infringe uma lei de Deus encarnado, ou seja, você tira a vida de outras pessoas, não é verdade? Que a vida não é sua para tirar, foi Deus quem deu, não fomos nós, o corpo é um empréstimo apenas para o espírito evoluir e nada mais. Quando você comete esses atos, o seu perispírito recebe toda a carga energética densa dos seus pensamentos, porque quando o oficial de alta patente estava encarnado e sentenciando dezenas de milhares de pessoas à morte, não eram sentimentos nobres que ele estava nutrindo. Eram sentimentos muito negativos no seu corpo físico. E isso vai para o corpo perispiritual. Então, quando essas pessoas desencarnam, elas se encontram no plano espiritual em um estado lastimável. E o que acontece? Deus, infinita misericórdia, oferece uma oportunidade desses espíritos quitarem os seus débitos conscienciais. E digo mais, como a lei foi antecipada, a lei da ação e reação foi antecipada, é por isso que os desencarnes coletivos serão antecipados. Quer ver um exemplo? Vamos utilizar esse general de alta patente, responsável, sabia do que estava fazendo, sabia que estava mandando ele à morte, porque muitos soldados de baixa patente não sabiam exatamente o que estava acontecendo, então o grau de culpa deles é menor. Agora, os oficiais de alta patente sabiam e estavam deliberadamente escolhendo quem morria e quem não morria. Essa culpa está na consciência deles. Como a gente está num processo de transição planetária e acabou o tempo, ou a pessoa vai para outro planeta, ou ela continua aqui, mas ao invés de acontecer igual acontecia antes, vamos supor, esse general, antes da transição planetária, estabelecia-se que ele ia passar 20 encarnações com sérios problemas, Ou problemas físicos, ou problemas financeiros, ou problemas
Enfim, diversos desequilíbrios que seriam estabelecidos pelos espíritos superiores em 20 encarnações, para quitar a morte de dezenas de milhares de seres humanos, certo? A justiça foi antecipada, a aplicação da lei de ação e reação foi antecipada, então o que acontece? Ao invés desse espírito passar 20 encarnações sofrendo privações para quitar sua culpa consciencial, o que Deus faz? Deus estabelece um momento onde haverá um desencarne coletivo de todos esses comandantes de alta patente juntos. Sim. O que eu quero dizer? Muitos dos espíritos, e aqui o livro fala disso, os espíritos que desencarnaram no terremoto no Haiti, desencarnaram no incêndio da boate na Argentina, desencarnaram no deslizamento de terra do Rio de Janeiro, eram antigos generais, coronéis, oficiais de alta patente da Alemanha nazista. E aí, gente, eu entro num ponto importante, que é o seguinte. Muitos deles escolheram passar por uma desencarnação fatal e dramática, desse modo, para expurgar de suas consciências o mal que eles fizeram no passado. Lembra que eu comentei com vocês aqui que a gente tem o corpo mental superior? O corpo mental superior, ele é como se fosse um códex, um código. Ele é como se fosse a nossa ligação direta com a fonte criadora que nos criou. Lá está como se fosse um bloco guardado com todas as leis divinas. Então, aquilo está lá no fundo da nossa consciência. Quando a gente desencarna e o véu cai, a gente tem acesso a isso mais fácil. Então, fica muito mais fácil para a gente ver o que a gente infringiu e o que a gente não infringiu, porque a gente tem esse códex dentro da gente. Isso faz parte da nossa genética espiritual, é por isso que a culpa vem. Uma hora ela vem. E aí, então, o que eu quero dizer para vocês? Deus é misericordioso demais, gente. O que esse livro mostra? Ele mostra que o planejamento da espiritualidade é perfeito. Olha a situação que ele narra, gente. O Haiti, se eu não me engano, está na América Central, não é? Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Então nós temos aqui a América do Norte, né? Aqui a gente tem o México, América Central. Nossa, gente, se o Haiti não estiver na América Central, vou passar uma vergonha, mas não é o foco do... Não é onde está o Haiti o foco da explicação, tá? Então a gente tem a América Central e aí a gente tem o Brasil, né? Nós sabemos, muitos de nós já sabemos, que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho. Então, muito das coisas da organização espiritual de proteção à terceira dimensão é feita no Brasil. Espíritos como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, entre muitos outros que nós não conhecemos, estão à frente desses trabalhos. E aí olha que interessante o que acontece. Muitos de vocês já devem saber, existem colônias espirituais no plano astral do Brasil, não é verdade? Chico Xavier nos contemplou, na verdade, com mais esse conhecimento. Tanto que ele trouxe, falando sobre a colônia do Nosso Lar, que fica no Rio de Janeiro. Mas existem outras. Você tem a colônia do Nosso Lar no Rio de Janeiro, você tem uma colônia em São José do Rio Preto, você tem uma colônia em Sacramento, em Minas Gerais, onde há um grande hospital, grandes hospitais. E aí, olha que legal, gente. O Brasil sendo a pátria do Evangelho, os espíritos superiores vêm até Eurípides, por exemplo, e falam, olha, daqui a 2 anos, 3 anos, vai ter um terremoto, tá? No Haiti, e a lei da ação e reação vai se cumprir e vai desencarnar tantas pessoas e tal. Então, com anos de antecedência, olha o que acontece. A colônia é transportada para o ambiente astral do Haiti, tá? E já começa os trabalhos no plano espiritual.
entendeu? Então é por isso que acontece muito, gente, das pessoas às vezes acabarem se despedindo antes de acontecer uma fatalidade. Eu acho que muitos de vocês devem ter passado por isso, ou sabem alguém que passou, tenho certeza absoluta. Da pessoa... Você vê que a pessoa tá meio estranha, tá um pouco melancólica, ou saudosista, ou começa a falar alguma coisa como se ela estivesse se despedindo. De repente passou uma semana, 2 semanas, a pessoa desencarna num acidente de trânsito. Por que que isso acontece? Porque já há uma preparação no plano espiritual, gente. Todos, absolutamente todos, desde o espírito dos 7 cobras, que está lá no umbral, no abismo, há 20 mil anos, até Miguel Arcanjo, todos estão sendo velados por Deus a todo momento. Então é isso que acontece. E aí o que acontece? Horas antes do terremoto acontecer, já tem uma equipe de samaritanos, assim, as dezenas, só esperando acontecer. E aí entra o trabalho dos Exus, né? Lembra que eu falei pra vocês? Quem que é o braço direito do Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo? Quem que é o braço direito deles? A Falange do Exu Tranca-Ruas. Um livro que eu super recomendo também. E aí, o que acontece? Os Exus são responsáveis pelos karmas coletivos. Então, eles vão fazer com que as pessoas que tenham que estar no local estejam. Eles vão fazer. A pessoa vai sentir uma... Ai, nossa, eu tenho que ir pra praia, eu quero ir pra praia, não sei o que. Chega na praia, o tsunami vem, blum. Assim como as pessoas vão sentir... Nossa, eu tenho que sair da praia, eu quero ir pra Minas Gerais. E aí, quando vai pra Minas Gerais, a onda vem... Os Exus fazem isso. E a Falange de Tranca-Ruas que vai... Então, quem tem que estar, vai estar. Porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. E os Exus fazem esse trabalho magnífico e muito pouco compreendido, infelizmente. E aí, quando esses espíritos desencarnam, gente, muitos deles, assim que desencarnou, nem sente. Os samaritanos vão lá e já... E aí a colônia já está aqui há muito tempo, né? Então o hospital já está pronto, os leitos já estão prontos. Olha que bonito isso, gente. Olha como a espiritualidade é perfeita em tudo que ela faz. Quanto mais a gente cria uma conexão com Deus, menos a gente sofre. Porque é uma verdade dura, mas a tristeza da perda de um ente querido, ela é nobre, ela é genuína, mas ela é fruto do apego. Ela é fruto do apego. Porque o espírito é imortal. Deus nunca vai separar duas almas para todo sempre. Não só não vai separar, como ele vai fazer o seguinte. Olha o que acontece, gente. Desencarnou. Legal? Legal. Quer dizer, não é legal, mas vocês entenderam o que dizer. E aí o que acontece? Os espíritos vão... Vamos supor, no caso do Haiti, muitos ficaram soterrados. Né? O corpo carnal morre, mas o perispírito grava o que ele sentiu, as impressões. Então muitos saem do corpo sem ar, se sentindo presos. Então eles são levados, muitos inconscientes, em hospitais. E aí eles ficam no... Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. No hospital da colônia. Todos eles, gente. Então, o que Deus está fazendo? Em vez de um general nazista passar 20 encarnações, 30 encarnações sofrendo privações, ele quita a culpa consciencial com um desencarne muito fatal, e aí nas outras ele vai conseguir voltar ao corpo físico de uma maneira um pouco mais tranquila, sem ter guardado no seu campo mental aquela culpa da encarnação passada. Então Deus é muito misericordioso, né? Aonde a gente vê sofrimento, desastre, medo, gente, a mídia é controlada pelo sistema draconiano. Os canais abertos, eles querem impor medo em vocês. Porque o medo é o que? Ectoplasma, vocês já sabem o que é ectoplasma, né? Mas se não souberem eu posso explicar em outro vídeo. É produção de ectoplasma para os espíritos que estão numa dimensão inferior. Quem conhece a justiça de Deus sabe que não precisa ter medo de nada. Imagina! Não existe injustiça na obra de Deus. Não existe. Quando a gente acha que acontece alguma coisa por coincidência ou injustiça, é fruto da nossa ignorância com relação à aplicação de alguma lei divina. Então o que acontece? Os espíritos estão aqui.
O trabalho termina aí, Celso? Claro que não. Você tem inúmeros familiares dessas pessoas que ficaram vivas, né? E que estão sofrendo. E aí, Deus também não deixa de amparar essas pessoas. Olha que situação bem legal descrita no livro, gente. Os espíritos que têm que desencarnar, desencarnam, o que já é uma misericórdia muito grande, porque eles muitas vezes pediram para passar por isso, né? Inclusive já saiu num canal espírita aí, eu não lembro o nome agora, uma carta psicografada do piloto de avião da Chapecoense, né? Onde ele explica que todos eles eram pilotos de caça, né? Então aquilo foi o cumprimento de um karma coletivo. E a situação do espírito que passa pelo desencarne coletivo, quando ele volta para o plano espiritual, é muito melhor. Entende, gente? O corpo perispiritual, ele tá mais limpo. Ele já não vai carregar aquela culpa na consciência. Ele pode continuar triste por ter feito o que ele fez? Pode, claro. Mas ele está ele quitou o seu compromisso com uma lei maior. E isso não tem preço. Mas continuando. Aí, os espíritos desencarnados estão no hospital. Os pais e familiares que ficaram, que perderam seus entes queridos, principalmente nos desencarnes das boates, onde morreram pessoas ali jovens, não é? Com 20 anos, os pais, né? O que acontece? A espiritualidade desdobra. Olha que lindo isso, gente. A espiritualidade, os samaritanos desdobram os pais durante o sono e levam eles até o hospital para ver seus filhos desencarnados, seus filhos, suas irmãs, seus sobrinhos, netos, bisnetos. Olha que legal isso, gente. Inclusive, o que acontece muitas das vezes é que aquela pessoa que desencarnou de forma traumática já sabe da sua condição, já está bem e ajuda o seu familiar encarnado em desdobramento. Então o familiar chega em desdobramento, o espírito desencarnado está lá e ele explica: não, minha mãe, minha avó, meu pai, entenda, é um cumprimento da lei, Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é amor, foi necessário, é assim, não estaremos separados, a vida continua, eu precisei disso, me sinto mais leve, posso recomeçar. Então, gente, olha né, assim, a importância de todo esse aparato espiritual e a importância do Brasil sendo a pátria do Evangelho. Esse é um dos exemplos de como o Brasil atua sendo a pátria do Evangelho, porque ele é o responsável por muito dessas coisas que acontecem, entendeu? E aí, os espíritos em desdobramentos e os desencarnados podem conversar, tem palestras, sim, palestras, aulas, onde espíritos, digamos assim, com mais conhecimento, vão explicar para aquelas pessoas como funciona a lei da ação e reação, assim como eu estou fazendo com vocês. Entende? Para a gente começar a praticar o desapego. E não só isso, olha que legal, quando os laços familiares são muito fortes e vivos, aquele espírito que desencarnou, como ele conseguiu quitar o karma, ele vai continuar na Terra. Então ele pode reencarnar como neto, bisneto, sobrinho, não é verdade? Primo da pessoa que ficou na Terra. Deus não separa, gente. A vida continua. A justiça de Deus é perfeita. Então, era um pouco disso que eu gostaria de falar, né? Desencarnações coletivas. E juntar um pouco de tudo que a gente já vem falando aqui. Porque qual é a intenção, gente? Pra gente não se desesperar. O mundo pode estar acabando do nosso lado. As pessoas gritando, é o fim do mundo. E nós estaremos como? Serenos, tranquilos, em paz. Conectado com a fonte, sabendo que absolutamente nada está fora do controle de Deus. E que uma aparente injustiça é um desconhecimento de uma lei. Apenas isso. Apenas isso. Então, eu espero que o que eu falei para vocês hoje
possa ser um pouco das palavras de conforto. Para quem não conhecia, um pouco mais de esclarecimento. Se você está aqui pela primeira vez e chegou até aqui, muito obrigado. Caso eu tenha falado alguma informação, algum termo, né, ectoplasma, corpo mental superior, você não conheça, peço que veja os vídeos antigos do meu canal, tá bom, gente? E para finalizar, falei um pouco do que é contado nesse livro aqui, né? Que muito interessante, né? Muito legal, muito legal. E puxando um gancho para esse aqui, para finalizar o vídeo, que é o seguinte, gente, o que o Robert Bottini Paranhos fala pra gente? O Robert, ele é um médium, tá? Ele é um espírito muito evoluído, tá? Ele já adquiriu um grau muito grande perante a espiritualidade. Então ele é assessorado por grandes mestres, que eu vou citar aqui. Ramatiz, o próprio Jesus, Hermes Trismegisto, Akhenaton, tá certo? Então, eu gosto muito das obras deles e eu tenho total confiança de que esse homem aqui, ele é sim um grande servo da luz. E os trabalhos dele vêm nos elucidar. E ele mostra pra gente que no futuro próximo, não sei quando, mas provavelmente antes do 3º milênio, o véu da ignorância com relação ao mundo espiritual vai se desfazer, dissipar. Ou seja, até o 3º milênio, nós teremos contato direto com o plano espiritual. Vocês já pararam para pensar por que a gente fica falando de alma imortal, de plano espiritual, mas a gente não vê nada? Né? Mas, meu Deus, por que será que tem tanta essa... Nossa, mas quando Jesus falou com Nicodemos, ele falou que tinha que renascer de novo, ele não estava falando de encarnação? Não, ele não estava falando de reencarnação, ele estava falando de... e cada um tem uma opinião, né? Cada religião fala de uma coisa, de um jeito e tudo mais, e fica... E a gente fica nessa dúvida. Por quê? Eu acredito, gente, se vocês me permitem, que como nós estamos num planeta de provas e expiações, apartados da sociedade galáctica, dos nossos irmãos de outros planetas, é porque nós cometemos muitas falhas no passado. Então nós precisamos de um tempo nesse retiro espiritual, sem ter contato direto com a espiritualidade. Para quê? Para que nós aprendamos primeiro ter contato conosco. Primeiro olhar para dentro, para depois olhar para fora. E quando eu quero dizer olhar para fora, não é o mundo das formas, não. É o mundo real, o mundo espiritual. E conforme a gente vai evoluindo para um planeta regenerado, maior vai ser o nosso contato com o mundo espiritual, porque menos serão nossos débitos. Lembraremos do nosso passado, aceitaremos nosso passado. Como você ficaria amamentando uma pessoa que algumas encarnações atrás tirou a sua vida ou te assassinou? Deus não permitiria isso, porque isso viraria bagunça. O amor tem que sobressair. Quando nós estivermos preparados para olhar para dentro, estaremos preparados para olhar para o nosso passado e aí sim, estaremos preparados para olhar para o mundo espiritual. Mas não é por isso que nós não deixamos de ter conhecimento, porque algumas pessoas são preparadas no plano espiritual, assim como Roger, para trazer esses conhecimentos para a gente. E é muito mais bonito aquele que vê com os olhos da alma, né? E do coração, e não com o olhar do olho. Mas voltando ao que eu estava falando, aquela questão do que daqui a um tempo isso vai acabar. Então, assim, vai ser muito comum, por exemplo, avós desencarnados aparecerem numa tela de cristal, bem fluídica, para seus netos encarnados, para dar-lhes boa noite, fazer uma oração com eles. O contato vai ser mais direto. E o véu da ignorância vai se dissipar. Porque isso é a evolução. Essa é a lei. A lei é imutável, intransigível. Não é verdade? Esse é um dos atributos da divindade. Imutabilidade de suas leis. Senão ele não seria eterno, ele não seria imutável. Não haveria nenhuma segurança, né? E aí, então, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar hoje. Outra coisa também, mais no 3º milênio, a medicina, ela vai ser vista não só com os olhos da carne, mas avaliaremos o corpo perispiritual junto com o corpo
junto com o corpo material. Haverá tecnologia para isso. Porque muitas das doenças hoje, elas vêm de encarnações passadas que ficaram no nosso corpo perispiritual. E aí o corpo físico funciona como um mata-borrão, né? Então, uma mágoa que você cultivou na última encarnação, ela fere o seu corpo perispiritual, e aí numa próxima encarnação, você expurga isso através de um câncer, um problema respiratório grave, um problema cerebral, entre outras coisas. E as causas serão mais conhecidas. E aí, os tratamentos não só serão para curar a consequência, nós curaremos a causa, né, que está nos sentimentos, no que nós nutrimos dentro da gente e na nossa capacidade de entendimento das leis divinas, que eu bato muito nessa tecla, porque quanto mais a gente se aprofunda no estudo sobre espiritualidade em geral, mais nós conseguimos entender como as coisas funcionam. E isso traz uma serenidade, traz uma paz, né? E enquanto o sistema draconiano tenta nos impor o medo e o cabresto, a gente se expande e não se torna escravo de si, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Se você chegou até esse momento do vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.